Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse é para continuar a série da Mulher de Provérbios 31. Nós lemos da última vez o versículo 26, hoje nós vamos continuar com o versículo 27 e diz assim: cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Pai, em nome de Jesus já quero orar aqui porque eu vou ensinar isso aqui para as minhas irmãs. E eu preciso viver isso aqui. Isso é uma coisa que eu luto todos os dias, de verdade. Eu sinto que realmente eu tenho uma extrema dificuldade quando se entra no tocante a preguiça. Preguiça, gente, pode não ser você simplesmente não querer fazer nada, ficar jogado no sofá ou na cama, rodando ali, né, o feed, que seja. A preguiça, ela pode se apresentar de diferentes formas, diferentes modos na sua vida. Por exemplo, eu mesma tenho um sério problema de ter a preguiça ativa, que eu sei que eu preciso fazer X coisa e aí eu escolho fazer outra coisa. Se eu tenho que lavar um banheiro, que vai demorar mais tempo, vai ser mais trabalhoso, eu penso, eu tenho só que lavar aquela louça rapidinho ali na pia. Vou lá e lavar a louça. Termino a louça. Não, mas é que eu preciso só varrer essa sala, tá muito suja. Vou lá e varro a sala. Não, mas é que eu só vou juntar os brinquedos do Judá. Então chega um momento em que eu não tenho mais tempo para poder lavar aquele banheiro. Isso é uma preguiça ativa. É quando conscientemente, deliberadamente, eu estou escolhendo fazer outras coisas, menos o que eu deveria fazer. E como eu disse pra vocês, é algo que eu sempre tô lutando, né? Eu preciso ir além. A preguiça também pode se manifestar na falta de constância, na falta de disciplina. Ou seja, quando você começa a fazer alguma coisa, planeja, né, alguma coisa, coloca um alvo, e para isso você precisa de constância e disciplina, começa bem, no meio do caminho você simplesmente desiste, você simplesmente não tem mais aquela euforia do início e então não é o suficiente para você continuar. Então você simplesmente desiste. Até porque a euforia, ela só realmente é do início de algum processo, quando a gente tá muito animado, né? A euforia e às vezes até a motivação, ela não vai nos acompanhar até o fim do processo. O que vai nos levar até o fim do processo é a constância e a disciplina. E se a gente não tem constância e disciplina, nós estamos pecando, nós estamos caindo no pecado da preguiça, né? Porque chega um momento onde, às vezes, você vai ter que se esforçar um pouco mais que você deveria, sofrer um pouco mais que você deveria, e você simplesmente não quer. Você diz que não consegue. Não é que você não consegue, é porque você não quer sofrer um pouco mais, não quer ter um pouco mais de disciplina, não quer ter um pouco mais de constância para atingir aquele alvo final. E essa é uma das faces da preguiça. Eu tô confessando os pecados tudo aqui, mas esse versículo é onde eu tô confessando tudo. E, de fato, eu mesma preciso todos os dias me lembrar de que Deus, o nosso Senhor, não se agrada daqueles que retrocedem, né, daqueles que começaram bem, daqueles que se comprometeram com algo, colocaram o Senhor, né, à frente disso e em determinado momento desiste, sabendo que é algo bom, sabendo que é algo que é louvável, que vai trazer glória para Deus, mas porque é muito cansativo, simplesmente deixa pra lá. E a mulher virtuosa, ela não dá lugar à preguiça, e aqui fala que ela cuida muito bem de tudo em sua casa. Quando fala de tudo em sua casa, é desde a organização e limpeza da casa até o cuidado com a família, o cuidado com os seus dentro de casa, né? Lá em Tito 2 vai dizer que a gente tem que ser boas donas de casa para que a gente não blasfeme o evangelho. Isso é muito sério. Olha só, quando a gente se casa, né? Quando nós nos tornamos mães, é esperado um papel social nosso mesmo, né? É esperado que não. Ela aceitou ser esposa, ela aceitou ser mãe. Existe de fato um dever atrelado a essas coisas. O dever atrelado à esposa, segundo a palavra de Deus, é a boa ordenança, é como se fosse a governanta, né, da casa. Ela é que vai lhe comandar e vai ser a responsável pelo bom andamento da casa, né? Seja na limpeza, como eu disse, seja com cuidado dos seus. Então é verdade, e assuma isso diante de Deus e diante dos homens.
A casa, o bom andamento da casa, o bom andamento da família é serviço, sim, da mulher, né? É serviço, sim, para a esposa, para a mãe. E isso impacta no evangelho. Por exemplo, vamos supor que a gente vai receber alguém em casa, certo? E essa pessoa chega na nossa casa e a gente que prega paz, prega a beleza, prega o amor, prega a mansidão, benignidade, se doar e etc e tal. A pessoa chega na nossa casa e ela vê a nossa casa toda bagunçada, toda suja, de pernas pro ar, tudo. Isso vai refletir algo sobre você. Isso vai refletir algo sobre o evangelho que você tanto diz. Porque se nós pregamos paz, se nós pregamos amor, benignidade, se nós pregamos mansidão, nós pregamos abnegação e todas as outras coisas que vêm, inclusive, do fruto do Espírito, nós também temos que demonstrar isso na nossa casa. Isso tem que transparecer, porque a gente pode falar, porque falar é muito fácil. Mas quando as pessoas veem nas nossas atitudes, né, quando ela chega em casa sabendo que você tem um filho, tem outras obrigações, outras tarefas, mas a sua casa ainda continua em ordem, ela continua convidativa, confortável, agradável de se estar, isso já por si só confirma o que você prega, confirma o que você vive, o que você fala. Eu faço às vezes uma comparação que a casa para mulher é como o carro para o homem. Às vezes o cara mora sozinho e a casa dele é uma bagunça de pernas pro ar, mas se ele tem um carro, o carro é um brinco, é lindo, é cheiroso, é organizado. E muitas vezes as mulheres, né, vamos supor que ela mora sozinha, a casa é linda, é aconchegante, é cheirosa, mas às vezes o carro é uma bagunça. É bem assim, é homem e mulher, como se fosse uma extensão nossa. Né? Então, quando alguém vê uma casa assim, que traduz o que realmente você prega, né? Que traduz, olha, eu vivo isso aqui, a minha vida é em ordem, a minha vida tem bondade, a minha vida tem mansidão, a minha vida é agradável. Isso faz o evangelho até mesmo desejável. Nossa, eu quero viver essa vida, porque ela consegue organizar tudo tão bem, né? A casa dela tá linda, os filhos e o marido tão bem cuidados. Então sim, gente, isso é testemunho. Ah, mas isso é um peso, é a sociedade que impõe, etc. Não, não é a sociedade que impõe, gente. Não é algo que foi simplesmente criado pelo homem. Tá escrito. É verdade. Vocês podem notar, vocês podem observar que a mulher ela tem muito mais preocupação com a casa do que o próprio homem. Porque é dela, né? A casa onde a gente vive, como eu disse, é como uma extensão nossa. É um lugar onde a gente quer ver paz, é onde a gente quer estar em paz, né, quando está ali, quer sentir um cheiro agradável, quer ter prazer em cozinhar, né, fazer comidas gostosas e tudo mais. É como uma extensão nossa. E com uma extensão nossa, ela também vai pregar o evangelho. Sem precisar falar nada. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu comigo algumas vezes aqui, lá na casa da minha mãe também, quando eu ainda era solteira. Da pessoa entrar na sua casa e falar assim, nossa, aqui tem paz, eu sinto paz aqui. Ou então se a pessoa é cristã, né, ela vai visitar a sua casa, nossa, aqui tem Deus, eu sinto Deus, né? Porque a gente sabe que Deus é a paz. Então, às vezes a pessoa sente a paz e ela não é convertida, mas ela sente a paz que vem de Deus, né? E aquela que é convertida já conhece que tipo de paz é essa. Que sejamos boas dentro de casa, gente. Que a gente possa tornar o evangelho agradável. E aqui eu faço uma pausa. No último vídeo que eu postei, eu falei sobre 5 dicas para facilitar o serviço de casa. Então, dá uma olhadinha naquele vídeo lá para começar, se você ainda não tem, né, uma rotina de organização, não sabe por onde começar, não sabe como facilitar, né, esse serviço de casa, porque se deixar realmente o serviço de casa é infinito, ele nunca acaba, assim como também o trabalho fora, gente. Nunca vai acabar. Se você estiver lá no seu serviço até o serviço acabar, até você finalizar todas as suas tarefas, você nunca vai sair de lá. Você sai de lá porque você tem horário para entrar, horário para sair. No outro dia você tem mais trabalho para fazer. Em casa é a mesma coisa. Então a gente se planeja, coloca até mesmo horário, né, para começar e para terminar. E isso facilita a vida, isso deixa tudo menos pesado. Então vai naquele vídeo, dá uma olhadinha no que eu falei pra ajudar vocês nessa rotina de casa. Como eu disse, não podemos dar lugar na preguiça, né? Então, primeira coisa, preguiça é pecado. E como que a gente trata o pecado? A gente se arrepende, e se arrepende de verdade, né? Não é o
a culpa, né? Que às vezes a gente comete a preguiça, a gente sente aquela culpa, a gente fica remoendo aquela culpa, mas a gente não se arrepende de verdade. Existe um remorso ali, né? Mas a gente não muda, a gente não abandona, a gente não luta contra aquilo. A gente simplesmente cai continuamente, né? Então a primeira coisa que você vai fazer é se arrepender diante de Deus. Você vai confessar abertamente: Senhor, eu sou preguiçosa. Eu tenho cometido esse pecado muitas vezes. E eu não quero mais viver assim, eu não quero ser essa pessoa. Você vai se abrir com Deus. Você vai falar com Ele abertamente sobre esse pecado, pedir perdão. E depois você vai procurar alguém com quem você vai procurar uma pessoa com quem você tem cometido este pecado da preguiça, né? Pode ser, por exemplo, com seu marido. Às vezes você está cometendo pecado da preguiça aí na organização da casa, e isso afeta ele também. Ou quem sabe você está cometendo o pecado da preguiça na área sexual com seu marido. Isso também tem que ser confessado. Talvez está aí cometendo pecado da preguiça com seu filho, né? Então você vai procurar uma pessoa com quem você está cometendo esse pecado e você vai abertamente confessar esse pecado. Por quê? Isso é importante, porque na palavra diz que confessai seus pecados uns aos outros para serem curados. A cura vem quando a gente confessa e se arrepende de verdade. Então procure uma pessoa com quem você está cometendo esse pecado e confesse. Eu já fiz isso, faço de novo se for necessário. E eu vejo, gente, tem diferença. Muda, a cabeça muda. Quando você vai cometer o pecado, o Espírito Santo já vem muito mais forte do que antes. Ele já te fala: se você fizer isso, você está cometendo o mesmo pecado que você confessou que não queria fazer. Então isso abre os nossos olhos. Confesse para essa pessoa, peça para ela orar por você, né? Te ajudar nessa luta, nessa batalha. E aí sim você deixa esse pecado. Significa que você nunca mais vai cair nesse pecado? Nunca mais vai incorrer nesse pecado? Não. Infelizmente, enquanto a gente está nessa carne, a gente está suscetível a esses pecados, principalmente aqueles, né, que nossa carne tem uma tendência, uma inclinação maior. É muito mais fácil que a gente venha assim cair em algum momento outra vez nesse pecado. Mas a diferença é que se nós cairmos nesse pecado, não é mais como antes, né? Não vai ser com a frequência com a qual caímos antes. E com certeza nós consertaremos muito mais rápido do que a gente consertava antes. É um progresso. A santificação é um progresso. E a gente tem que estar disposto. Tem que estar disposto a se santificar todos os dias. Afinal, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, confessa o pecado para Deus. Confessa para alguém. Abandona o pecado e luta contra ele. É o que Paulo faz, eu esmurro o meu corpo, né? Literalmente, é lutar contra ele até o último dia de vida. Ou então até Deus te abençoar lindo e maravilhosamente e você realmente abandonar esse pecado e se tornar uma pessoa disciplinada, uma pessoa que não retrocede, não volta atrás. Aquilo que se propôs a fazer diante de Deus. Uma mulher que cuida de tudo em sua casa e que nunca come o pão da preguiça. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Me diz aqui o que falou no seu coração, né, de tudo isso que eu conversei com vocês. Se tem alguma dúvida, pode deixar aqui que eu tento responder vocês, tá bom? Não deixe de dar like nesse vídeo, nem se inscrever nesse canal, caso esteja te abençoando, para você sempre receber mais vídeos, né, quando eu postar aqui, e para que esse vídeo também chegue a outras pessoas que precisam ouvir essas coisas também. Eu precisei ouvir essas coisas e graças a Deus houveram pessoas que se dispuseram a falar. Que esse vídeo abençoe a vida de vocês, que abençoe a vida de outras pessoas que ainda virão, quem sabe através da vida de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!